Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios capítulo 3, versículos do 13 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Por seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Amados, a palavra de Deus nos mostra que o autor de Provérbios foi Salomão. E se tem alguém que pode falar com clareza a respeito de sabedoria, é esse homem. Porque a palavra de Deus nos informa que esse homem pediu sabedoria para Deus e Deus concedeu sabedoria a ele. E não só isso. Deus disse que na face da terra não se encontraria pessoa mais sábia do que Salomão. Então, quando nós lemos esse texto, quando nós meditamos nesta palavra, nós podemos entender que se tem alguém que pode realmente nos dar conselhos a respeito de sabedoria, é esse homem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas referências em relação à sabedoria. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos promete riquezas, bens, mas Ele nos promete dar segurança, Ele nos promete cuidar de nós. Mas algo também que a palavra de Deus diz que Deus nos dá deliberadamente é a sabedoria. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 5, ele vai falar claramente isso, né? Ele vai dizer que aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus, que Deus dá deliberadamente, né, para nós. E é nesse sentido, amados, que esse texto vai nos dar condições para que nós possamos entender como que nós podemos agradar a Deus com a nossa vida. Nós não precisamos de bens, de riquezas, de ouro, de prata para agradar a Deus, mas nós precisamos de sabedoria para poder entender os propósitos de Deus para a nossa vida e para poder também obedecer à voz de Deus. Porque muitas vezes o mundo está querendo falar algo que é totalmente contra os princípios da palavra. E se nós não tivermos sabedoria para entender o que está acontecendo, é muito provável que nós iremos ceder às coisas deste mundo e querer vivermos de acordo com os princípios e os valores que o mundo está impondo a cada um de nós. Quantas pessoas hoje estão infelizes, estão preocupadas porque a vida delas é acumular bens, é acumular riquezas e muitas vezes se frustram porque não conseguem ou porque perderam essas riquezas. Mas, amados, a palavra de Deus diz que a verdadeira riqueza do cristão é a sabedoria, porque
esta riqueza ninguém pode tirar de nós. Pelo contrário, com esta riqueza nós podemos obter grandes coisas em nossas vidas. E é nesse sentido que Salomão nos alerta em relação à questão da sabedoria. O próprio Jó, escrevendo a respeito desse dom de Deus em relação à sabedoria, ele vai dizer lá no capítulo 28, versículo 28, ele vai dizer algo muito interessante em relação à sabedoria. Ele diz que eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Ou seja, se nós quisermos realmente entender os propósitos de Deus para a nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter esse respeito, né, que a palavra temor aqui, no caso, nos remete, ter esse respeito a Deus, respeitar as coisas, os princípios de Deus para as nossas vidas, né? E ele diz que o apartar-se do mal é o entendimento, ou seja, é não viver querendo obter coisas ilícitas, querendo viver uma vida que não condiz a nós. Pelo contrário, nós precisamos confiar em Deus, saber que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, o nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. E é nesse sentido que entra a sabedoria, porque a partir do momento que nós reconhecemos tudo isso de Deus, nós seremos realmente bem cuidados por Deus. E foi assim que aconteceu com Salomão. Salomão, quando ele inicia o seu reino, o seu reinado, ele era uma pessoa inexperiente, mas ele era uma pessoa próspera, porque o seu pai havia deixado muitas riquezas para ele. Mas ele entendeu que aquelas riquezas não iria fazer com que o seu governo pudesse ser próspero. Por isso ele pede a Deus sabedoria. E é interessante que Deus se alegra do seu pedido e concede a Salomão sabedoria, mas não só isso, Deus fala para Salomão, olha, porque você me pediu sabedoria, eu vou te acrescentar também riquezas. E amados, é nesse sentido que esta palavra tem nos falado nesta manhã, que a partir do momento que nós entendemos ou que nós buscamos a sabedoria em Deus, automaticamente essas riquezas elas vão fazer parte das nossas vidas. E nós vamos conseguir compreender que a sabedoria realmente ela é mais valiosa do que qualquer bem, de que qualquer metal precioso, de que qualquer riqueza que nós possamos ter na face da terra. Amados, que nesta manhã o Senhor Jesus possa conceder a você sabedoria para enfrentar as dificuldades do seu dia a dia, para enfrentar as tribulações que muitas vezes nós estamos passando. Isso nós conseguimos vencer com sabedoria e não com riquezas. Por isso, peça a Deus, que Deus vai te conceder e você vai se alegrar com a sabedoria que Deus nos dá. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça. Eu quero orar pela sua vida e abençoar a sua vida nesta manhã. Senhor, muito obrigado, Deus, pela nossa vida. Obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós. Deus abençoe os meus irmãos nesse dia com sabedoria, para que eles possam alcançar a verdadeira riqueza, Senhor Deus. Deus, que neste dia eles possam confiar em Ti e que o Senhor, ó Deus, possa conduzir tudo na vida dos meus irmãos. Mas, Pai, conceda-os sabedoria, dê a eles, para que eles possam, Senhor Deus, viver vida tranquila e saudável na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até a próxima.